Gira a reportagem da Jovem Pan News, porque depois da prisão de Nicolás Maduro, o PT abriu processos contra vários políticos da oposição que associaram a sigla e Lula a Maduro, ao narcotráfico na América Latina e também àquela situação que envolve a ditadura. Vamos chamar o Matheus Dias, o nosso repórter, vai trazer os detalhes dessa postura do Partido dos Trabalhadores. Detalhe, né? Em um ano eleitoral. Bem-vindo, Matheus. Grande abraço. Oi, Caniato. Boa tarde para você, boa tarde a quem nos acompanha. Pois é, então depois da intervenção dos Estados Unidos, que gerou a captura e a prisão de Nicolás Maduro, agora o PT tenta se livrar de qualquer pragmatismo que una o PT a Nicolás Maduro, tentando, por meio de processos, punir aqueles políticos da direita que, de alguma forma, fizeram ligação com o PT e com Lula, junto com Nicolás Maduro, ligando Lula ao narcoterrorismo. No caso, então, o primeiro deles é o deputado federal Nicolas Ferreira, ele que postou nas próprias redes sociais uma montagem ali, um meme, no qual Lula estaria preso depois de uma intervenção policial dos Estados Unidos aqui no Brasil. No caso, este post de Nicolás Ferreira deu bastante repercussão negativa, críticas por parte da esquerda, até que hoje, então, o deputado Lindenberg Farias, o líder do PT na Câmara dos Deputados, ele protocolou um pedido junto à Polícia Federal, pedindo a prisão de Nicolás Ferreira, segundo o que diz o documento. Lindenberg Farias diria que ele teria que ser preso por traição e atentado contra a soberania nacional. Nicolás Ferreira respondeu, então, essas críticas de Lindenberg Farias, dizendo que foi apenas um meme, uma brincadeira e que ele não seria mais criminoso do que Nicolás Maduro ou qualquer um de seus apoiadores. Mas Nicolás Ferreira disse também que, no caso, Nicolás Ferreira disse também que uma intervenção militar dos Estados Unidos no Brasil não seria nada absurdo e seria talvez até bom. Respondendo isso, Lindenberg Farias disse que Nicolás é a mesma laia, segundo Lindenberg Farias, de Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, já que ambos teriam tido participação nas intervenções norte-americanas em outros modos. No caso, Eduardo Bolsonaro, deputado que está morando nos Estados Unidos, ele teria ajudado a convencer Trump, o governo norte-americano, a aplicar sanções contra autoridades aqui no país. Inclusive, é julgado por conta da coação no processo de Jair Bolsonaro e dos outros réus da trama golpista. E falando do senador Flávio Bolsonaro, Lindenberg lembrou que depois do confronto no Rio de Janeiro, que gerou a morte ali de mais de 200 pessoas, no caso, Lindenberg Farias disse que não seria ruim uma intervenção dos Estados Unidos também no Rio de Janeiro. Comparou Nicolás Ferreira a essas duas personalidades ligadas, então, a Jair Bolsonaro e muito fortes na direita. Só que Nicolás respondeu novamente que foi apenas uma brincadeira, só que a lista de processos não para aí, viu, Caniato? Nicolás Ferreira foi apenas o primeiro, mas o líder do PT na Câmara também protocolou um pedido de processo à Polícia Federal contra o vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, depois que ele alegou que o PT seria um partido narcoafetivo. Ele disse isso ontem. Lindenberg Farias também protocolou um pedido para a prisão dele por conta dessa palavra, e também ao deputado federal Paulo Bilinski, depois que ele postou também nas redes sociais uma foto de Lula abraçando Nicolás Maduro com a legenda "tem que ser preso". No caso, o PT disse que o conteúdo difunde narrativa sabidamente falsa e difamatória, sem qualquer lastro fático ou jurídico, e disse ainda que essa circulação teve um engajamento muito elevado por conta, como você bem disse, Caniato, de ser um ano eleitoral, um ano de eleição. Então o PT ali, por todas as vias, já são pelo menos 4 processos que foram protocolados à Polícia Federal contra Nicolás Ferreira, contra Paulo Bilinski, contra Felício Ramute e também Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. 5 processos, então, ao todo até este momento. O PT tenta se desvencilhar desse estigma de narcoterrorismo que é combatido na Venezuela, que é o que é alegado pelo governo norte-americano. O PT tenta se desvencilhar disso, mesmo continuando, mantendo o discurso, claro, de ir contra a ação militar dos Estados Unidos, que teria invadido a soberania nacional da Venezuela, para que isso não ocorra também em outros países. Então, uma linha meio tênue, né, Caniato? O governo ir contra a ação de Trump, mas também tenta se desvencilhar das práticas criminosas que alguns políticos imputam ao PT e a Lula uma certa relação com Nicolás Maduro. Por isso, esses processos
e essas sanções que podem depois ser protocoladas pela Polícia Federal têm gerado bastante engajamento e bastante repercussão, principalmente nas redes sociais, viu, Caniato? Pois é, Matheus Dias trazendo os detalhes das manifestações dos parlamentares e dos processos que foram movidos pelo PT, processos que criticam justamente essa atividade e as ações dos parlamentares. Matheus, obrigado, viu? Grande abraço a você. Voltamos a nos falar na programação da Jovem Pan. Passar para o Roberto Mota. O Mota fazia uma análise há pouco, a gente conseguiu retomar o contato com ele. Mota, vou pedir para você fazer o combo, finalizar aquela análise e aí pedir também a sua reflexão a respeito dessas ações que foram ajuizadas pelo PT contra políticos que associaram o presidente da República a Nicolás Maduro, ao narcotráfico, à Venezuela. A gente estava falando do plano de estabilização dos Estados Unidos para a Venezuela, não é isso? Esse plano, ele tem 3 fases. A primeira é a estabilização. Na segunda fase vem a libertação de opositores presos, a concessão de anistia e a reconstrução da sociedade civil. Na terceira fase, ocorre a transição de poder dos chavistas para um grupo político que não seja criminoso e que seja legitimamente eleito. Olha, me parece um plano muito bom, e não apenas para a Venezuela. Eu acho que tem vários outros países que poderiam adotar esse plano sem tirar uma vírgula. Quanto à questão desses processos, é uma coisa curiosa, né? Parece que o deputado do PT está acusando o deputado Nicolas e o Flávio, o senador Flávio, de terem cometido os crimes de traição e atentado contra a soberania nacional. Segundo esse deputado do PT, Nicolas e Flávio seriam culpados por normalizar intervenção militar estrangeira no Brasil. Aí eu só queria lembrar, isso é um fato histórico, me corrijam mais uma vez se eu estiver errado, mas eu não me lembro da esquerda brasileira alguma vez ter feito meia-culpa, ou seja, ter vindo a público dizer que se arrepende pelas operações de guerrilha e pela atuação dos grupos terroristas que atuaram no Brasil nos anos 60 e 70, de esquerda. Na verdade, muitos daqueles guerrilheiros e terroristas, ex-guerrilheiros e ex-terroristas, hoje ocupam uma posição de destaque na política brasileira. Vale lembrar, vários desses guerrilheiros e terroristas dos anos 60 e 70, porque guerrilha e terrorismo é uma intervenção armada. Eles, inclusive, receberam treinamento em países como Cuba. Isso é fato público, notório e documentado. Eu não me lembro, mais uma vez, me corrigem se eu estiver errado. Eu não me lembro da esquerda brasileira alguma vez, com a honrosa exceção de 2 ou 3 figuras, né? Pessoas, indivíduos, que vieram a público dizer, não, a gente não queria mesmo implantação de democracia, coisa nenhuma. O que a gente queria era implantar uma ditadura comunista no Brasil. Agora, a esquerda, de uma forma geral, convive muito bem com este fato histórico e com esse discurso agora novo de ser a favor da soberania e contra a intervenção. Você, Dávila, o que a gente deve considerar a partir do que foi postado, que foi dito, né, no caso do vice-governador de São Paulo, e a reação do PT, né? O que é isso? Uma tentativa de blindagem? Na verdade, Caniato, isso aí é parte da guerrilha digital. Isso é para criar like, engajamento, não tem nada a ver com substância política. Essas coisas não dão em nada, não vai dar em nada. Mas é uma história para criar um campo de batalha. Porque, no fundo, Caniato, a polarização, o radicalismo, esticar a corda, é o prato preferido do PT na campanha eleitoral de 2026. É assim que o PT acha que vai permanecer no poder. Porque se começar a ter muito discurso de bom senso moderado, o PT perde o chão. O PT já deixou claro, o adversário político dele é Flávio Bolsonaro. Eles querem ir para o conflito com o Bolsonaro, para continuar mantendo a polêmica. Eles querem entrar com processo para manter vivo a polêmica, a militância mobilizada. Afinal de contas, é ano eleitoral. Então, é algo que não faz o menor sentido, a não ser na lógica eleitoral de um partido que quer radicalizar, quer manter viva a chama da polarização,
porque vê como a sua boia de salvação num governo que não tem nada para apresentar para o povo brasileiro. Está entregando um país com a maior dívida em relação ao PIB, que tem a maior taxa de juros do mundo, que tem 74 milhões de brasileiros inadimplentes e que o narcotráfico e o crime organizado cada vez mais ocupam parcelas da soberania nacional. Se esse país estivesse interessado em soberania nacional, esse governo estaria combatendo o crime organizado, que cada vez mais controla território e parte da população, e o governo aprova apenas saidinha e se vangloria de matérias como cumprir um sexto da pena que só incentivam a criminalidade. Pois é, o PT foi à Justiça e ajuizou ações contra parlamentares que associaram o presidente da República à Venezuela e ao narcotráfico. 5, pelo menos, são alvos dessas ações. Você, Cássio Miranda, qual é o limite da liberdade de expressão? Porque alguns políticos falaram, não é nada mais do que um meme isso daqui. Eu lembro da minha avó nesses momentos que tinham ditado: em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. De lado a lado, essas discussões nos servem como um guarda-chuva, como algo que impede que a gente olhe efetivamente para o Brasil, para os problemas do Brasil e que os nossos candidatos apresentem soluções a este problema. Uma eleição baseada em memes, ela não tem profundidade nenhuma, ela não discute política pública, ela fica nestas discussões rasas e mesquinhas, como se fossem crianças debatendo sobre quem é dono da última bolacha do pacote. É um pouco o que a gente vai ter em 2026, a manutenção do processo de polarização, e nós já dissemos aqui outras vezes, vale reiterar, Lula vê em Flávio Bolsonaro o seu adversário ideal e Flávio Bolsonaro vê em Lula o seu adversário ideal. Então, os dois farão o possível para que uma terceira via, para que um centro mais ponderado não surja e, consequentemente, eles possam transformar as eleições nestas brigas de meme jurídico, que no fim do dia só servem para desgastar ainda mais o nosso poder judiciário e não trarão solução nenhuma. Vejam que se há uma ofensa, se o PT, enquanto instituição, se sente ofendido, ou se o presidente Lula, enquanto pessoa física, se sente ofendido, eles poderiam ter proposto uma ação por calúnia, por difamação, por injúria, mas não. Optaram por crimes contra a soberania, crimes contra o Estado Democrático de Direito, que não darão em nada em termos jurídicos, mas chamam mais a atenção em termos de narrativa. Repito, não levará a nada, só entope ainda mais o nosso poder judiciário e não soluciona os problemas reais que os brasileiros vivem. Pois é,